Imagine por um instante um peso. Não um peso físico que você pode sentir nas mãos, mas um peso invisível que se aloja na alma, na mente e no espírito. Um peso que dia após dia se torna mais denso, mais opressor, limitando seus movimentos, sufocando sua voz interior, roubando sua paz. Esse peso muitas vezes é o vício, uma corrente invisível, mas de aço, que nos prende a hábitos, substâncias ou comportamentos que sabemos que nos prejudicam, mas dos quais parecemos incapazes de nos libertar. Você já se sentiu assim? Preso em um ciclo, prometendo a si mesmo que será a última vez, apenas para se ver novamente refém daquela compulsão, daquela dose, daquela escapatória. A sensação de impotência que acompanha o vício é avassaladora. Ela mina a autoconfiança, corrói relacionamentos e nos afasta da pessoa que realmente queremos ser. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho? Não um caminho fácil, pois a liberdade raramente é pavimentada com atalhos, mas um caminho comprovado, testado pelo tempo e que reside na força mais poderosa que você possui, a sua mente. Se o que você busca é equilíbrio emocional, força interior e liberdade verdadeira, então este vídeo é para você. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui o conhecimento não fica na teoria. Ele transforma a sua realidade, começando agora. No final do vídeo, comente: eu escolho a minha liberdade, eu escolho o autocontrole. Vamos juntos selar esse compromisso com a sua melhor versão. Este é o seu momento, não adie mais. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada transformadora. Uma jornada que nos levará às profundezas da mente humana para entender por que temos vícios. E mais importante, como podemos superá-los, utilizando uma filosofia milenar, que continua a ecoar com sabedoria e poder em nossos dias, o estoicismo. Prepare-se para desvendar não apenas os mecanismos do vício, mas as ferramentas práticas e as perspectivas inspiradoras que podem guiar você para uma vida de autodomínio, serenidade e verdadeira liberdade. Este não é apenas um vídeo sobre superar vícios, é um convite para redesenhar sua própria existência. Por que temos vícios? A busca ilusória pelo alívio para combater um inimigo, primeiro precisamos compreendê-lo. O vício não é simplesmente uma falha moral ou uma falta de força de vontade, como muitas vezes é erroneamente percebido. É uma condição complexa, multifacetada, enraizada em uma intrincada tapeçaria de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Entender por que temos vícios é o primeiro passo crucial para desmantelar suas raízes. A neurobiologia da recompensa. O ciclo da dopamina. No coração do vício reside o sistema de recompensa do nosso cérebro. É um mecanismo fascinante, projetado para nos motivar a buscar coisas essenciais para a sobrevivência: comida, água, reprodução, segurança. Quando realizamos essas atividades, nosso cérebro libera dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. É essa descarga de dopamina que nos faz querer repetir a experiência. Substâncias viciantes e comportamentos compulsivos como o jogo, o uso excessivo de redes sociais ou até mesmo a alimentação descontrolada sequestram esse sistema. Eles causam uma inundação de dopamina muito maior e mais rápida do que as recompensas naturais. O cérebro se adapta a essa superestimulação, diminuindo sua sensibilidade à dopamina e exigindo cada vez mais da substância ou comportamento para atingir o mesmo nível de prazer. É aqui que nasce a tolerância e, com ela, a armadilha do vício. Não estamos mais buscando o prazer. Estamos tentando desesperadamente evitar a dor da abstinência e a anedonia,
a incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes nos davam alegria. A fuga da dor e do desconforto psicológico. Mas a biologia é apenas uma parte da equação. Profundamente interligados aos circuitos neurais estão os aspectos psicológicos. Muitas pessoas recorrem a vícios como uma forma de automedicação, uma tentativa desesperada de lidar com a dor emocional, o estresse, a ansiedade, a depressão, o trauma ou a solidão. O vício oferece uma fuga temporária, um entorpecimento, uma ilusão de alívio. Seja o álcool que acalma a mente ansiosa, a comida que preenche um vazio emocional, ou o jogo que oferece uma distração da realidade. É um ciclo vicioso. A pessoa sente dor, busca o vício para aliviar essa dor. O vício cria mais problemas e mais dor, levando a uma dependência ainda maior. É um barco furado tentando escoar a água com uma peneira. O alívio é fugaz e a conta a pagar é sempre alta. O poder da recompensa imediata e a impaciência humana. Vivemos em uma sociedade que valoriza a gratificação instantânea. Queremos resultados rápidos, soluções mágicas, prazer sem esforço. Os vícios se encaixam perfeitamente nessa mentalidade. Eles prometem uma recompensa imediata, um atalho para o prazer ou o alívio, sem a necessidade de paciência, disciplina ou trabalho árduo. Em contraste, as recompensas da vida virtuosa, como o crescimento pessoal, relacionamentos saudáveis, saúde física e mental, exigem esforço contínuo e manifestam-se a longo prazo. O cérebro primitivo, programado para a sobrevivência imediata, muitas vezes prioriza o prazer de curto prazo em detrimento do bem-estar futuro. O vício explora essa vulnerabilidade inata. Influências sociais e ambientais. Por fim, não podemos ignorar o papel do ambiente e das influências sociais. A pressão de grupo, a normalização de certos comportamentos em nosso círculo social, a disponibilidade e o marketing agressivo de substâncias e produtos viciantes e até mesmo a exposição a traumas ou ambientes disfuncionais na infância, todos contribuem para a vulnerabilidade ao vício. Um ambiente onde o vício é prevalente pode criar um ciclo de aprendizado, onde o comportamento é visto como uma norma ou uma saída viável. Compreender esses pilares, a neurobiologia, a fuga da dor, a busca por gratificação imediata e as influências sociais é fundamental. Não é sobre culpar-se, mas sobre capacitar-se com o conhecimento. Porque ao entender a natureza do seu algoz, você começa a ver as rachaduras em sua armadura. Como superar os vícios com o estoicismo, a força da mente no campo de batalha. Interno agora que compreendemos o porquê, é hora de focar no como. Superar um vício é uma das batalhas mais difíceis que alguém pode enfrentar, mas é uma batalha que pode ser vencida. E para nos guiar nessa jornada, vamos recorrer à sabedoria ancestral do estoicismo. O estoicismo não é uma religião nem uma doutrina rígida. É uma filosofia prática de vida, nascida na Grécia Antiga e florescendo em Roma, que nos ensina a distinguir o que está em nosso controle do que não está, a cultivar a virtude e a encontrar a serenidade em meio ao caos. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está na ausência de desejos, mas no domínio sobre eles. Eles nos mostram que a mente é o nosso maior campo de batalha e a disciplina mental é a nossa arma mais potente. Vamos mergulhar nas ferramentas estoicas que podem pavimentar seu caminho para a sobriedade e o autodomínio. 1. A dicótoma do controle. Foco no que depende de você. Um dos pilares do estoicismo é a dicotomia do controle. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, nos lembrou: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O que está sob nosso controle?
Nossos julgamentos, nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e aversões, em suma, nossas ações e reações. O que não está sob nosso controle? O corpo, a reputação, as posses, o que os outros pensam ou fazem, o resultado final de eventos externos. Quando se trata de vício, isso é revolucionário. O vício muitas vezes nos faz sentir impotentes, como se a substância ou o comportamento tivesse controle total sobre nós. Mas o estoicismo nos lembra que, embora possamos não controlar o desejo inicial que surge, controlamos nossa resposta a ele. Não podemos controlar o fato de uma garrafa de álcool estar em uma prateleira ou um aplicativo de jogo estar disponível no nosso celular, mas podemos controlar nossa decisão de não comprar, não clicar, não ceder. Este é o primeiro e mais crucial passo: reafirmar sua agência. Você não é uma vítima passiva de seus desejos, você é o capitão do seu próprio navio mental. Abrace o que está em seu controle, suas escolhas, suas ações, seus pensamentos, e liberte-se da ansiedade e da frustração de tentar controlar o incontrolável. A cada vez que você escolhe não ceder, você está exercendo essa liberdade. A ataraxia e o desapego. Libertando-se do anseio, os estoicos buscavam a ataraxia, um estado de tranquilidade e imperturbabilidade. Para eles, o sofrimento não vinha dos eventos em si, mas de nossos julgamentos e apegos a esses eventos. No contexto do vício, isso significa desapegar-se da ideia de que a substância ou o comportamento é a fonte de seu prazer ou alívio, e desapegar-se do medo de não ter essa recompensa. O vício prospera no desejo intenso e no apego à gratificação imediata. O estoicismo nos convida a observar esses desejos com distanciamento. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo estoico, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Se você acredita que a bebida é a única forma de relaxar, ou que o jogo é a única forma de sentir emoção, você está preso a uma opinião. O desafio estoico é questionar essa opinião. Prática da ataraxia. Quando o desejo surgir, em vez de lutar contra ele com fúria ou ceder imediatamente, observe-o, respire, pergunte a si mesmo: esse desejo é um mestre ou um servo? Ele me levará à verdadeira paz ou a mais sofrimento? Ao praticar esse distanciamento, você começa a diminuir o poder que o desejo tem sobre você. O desapego não é indiferença, mas sim a capacidade de não ser controlado por impulsos externos ou internos. É reconhecer que a verdadeira felicidade reside na sua virtude e na sua razão, não em substâncias ou comportamentos externos. A razão como guia. O exercício do juízo. Sóbrio a razão era a bússola moral dos estoicos. Eles acreditavam que a virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança era a única coisa verdadeiramente boa e que a razão era o caminho para alcançá-la. No combate ao vício, a razão é sua aliada mais poderosa. O vício muitas vezes se manifesta em momentos de fraqueza da razão, quando as emoções e os impulsos assumem o controle. O estoicismo nos encoraja a usar nossa capacidade de raciocínio para analisar o vício objetivamente. Pergunte-se: quais são os custos reais desse vício? Não apenas financeiros, mas para sua saúde, seus relacionamentos, sua paz de espírito, seu futuro. Faça uma lista honesta. Quais são os benefícios de me libertar? Visualize a vida que você terá sem as amarras do vício. A clareza mental, a energia, a confiança, o tempo livre, os relacionamentos restaurados. Qual é o caminho racional a seguir?
Se você fosse um conselheiro sábio para si mesmo, o que recomendaria? Ao aplicar a razão, você desmascara as falsas promessas do vício e fortalece seu propósito. A cada vez que você escolhe a razão sobre o impulso, você está construindo uma fundação sólida para a liberdade duradoura. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mude a qualidade de seus pensamentos sobre o vício e você mudará a qualidade de sua vida. 3 coisas que não devemos fazer ao enfrentar vícios, segundo o estoicismo. No caminho da superação, é tão importante saber o que fazer quanto o que não fazer. O estoicismo, com sua ênfase na disciplina mental e no autoconhecimento, oferece clareza sobre armadilhas comuns que devemos evitar. Não haja impulsivamente. O perigo da reação imediata ao vício é, em grande parte, uma resposta impulsiva a um gatilho. Seja um desejo, uma emoção negativa ou uma situação estressante. A primeira e mais crucial coisa que não devemos fazer é agir impulsivamente. Os estoicos nos ensinam a criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando o desejo por um vício surge, a reação instintiva pode ser a de satisfazê-lo imediatamente. No entanto, ceder ao impulso é reforçar o ciclo vicioso. Evite reagir imediatamente aos desejos. Em vez de pular direto para a ação, respire. Observe o desejo como uma nuvem passageira, não como um comando. Tomar decisões precipitadas. Em momentos de forte desejo ou estresse, sua capacidade de julgamento está comprometida. Adie qualquer decisão relacionada ao vício até que a intensidade do impulso diminua. Procurar gratificação instantânea. O vício se alimenta da busca pelo prazer rápido. Evite a mentalidade de agora e comece a pensar na perspectiva de longo prazo. A cada vez que você resiste à impulsividade, você está fortalecendo sua capacidade de discernimento e minando o poder do vício. É como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Não se vitimize nem se culpe excessivamente. A armadilha da impotência. Segunda coisa que não devemos fazer é cair na armadilha da vitimização ou da autoculpa excessiva. O vício, muitas vezes, vem acompanhado de vergonha e culpa, o que pode paralisar e impedir a ação. A vitimização nos tira a responsabilidade e nos mantém presos na passividade, enquanto a culpa excessiva nos esmaga e nos faz desistir. Estoicos ensinam a aceitar o que não pode ser mudado e a focar no que pode ser. O passado não pode ser mudado. Arrepender-se de forma construtiva é aprender com os erros e seguir em frente. Arrepender-se de forma destrutiva é chafurdar na culpa, o que não leva a lugar nenhum. Evite dizer "eu não consigo" ou "é impossível para mim". Essa é uma profecia autorrealizável. O estoicismo nos desafia a reconhecer nossa capacidade de agir. Martirizar-se pelos erros passados. Reconheça seus erros, aprenda com eles e perdoe-se. O foco deve ser no presente e no futuro. Culpar os outros ou as circunstâncias externas. Embora o ambiente e as influências externas desempenhem um papel, a responsabilidade final por suas ações recai sobre você. Aceitar essa responsabilidade é o primeiro passo para o empoderamento. Adote uma postura de responsabilidade e resiliência. Você não é a soma de seus erros, mas a soma de suas escolhas a partir de agora. A cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar e aplicar a sabedoria. 3. Não busque atalhos ou soluções mágicas, a ilusão da cura instantânea.
Terceira coisa que não devemos fazer é buscar atalhos ou soluções mágicas para o vício. A sociedade moderna, com sua promessa de tudo em 5 minutos, pode nos iludir que a superação do vício é um processo rápido e indolor. Isso não é verdade. A recuperação é uma jornada, não um destino, e exige esforço contínuo e paciência. Os estoicos valorizavam a perseverança e o reconhecimento da natureza gradual do progresso. Eles sabiam que a virtude é construída com o tempo, através da prática diária. Evite acreditar em curas milagrosas. Não existe pílula mágica ou terapia única que elimine o vício sem esforço pessoal. Desanimar-se com recaídas. Recaídas podem fazer parte do processo de recuperação. Não as veja como fracasso, mas como oportunidades de aprendizado e ajuste de rota. O importante é levantar-se, aprender e continuar. Comparar seu progresso com o de outras pessoas. Cada jornada é única. Foco em seu próprio progresso e em sua própria melhora. Abrace a jornada. Celebre cada pequena vitória. Entenda que a recuperação é um processo de construção diária, tijolo por tijolo, e que a resiliência é sua maior aliada. Coisas que devemos fazer. Os pilares da superação. Estoica-se. As proibições nos ajudam a evitar as armadilhas. As ações afirmativas nos guiam ativamente para a liberdade. O estoicismo oferece ferramentas poderosas para construir uma vida virtuosa que torna o vício redundante. Pratique a premeditação dos males. Premeditatio malorum. Antecipe e prepare-se-a. Primeira coisa que devemos fazer é praticar a premeditatio malorum. A premeditação dos males. Esta é uma técnica estoica que envolve visualizar e mentalizar cenários desafiadores que podemos enfrentar, incluindo a tentação do vício. Não é sobre ser pessimista, mas sobre ser realista e proativo. Ao antecipar os gatilhos e as situações de alto risco, você se arma com um plano de contingência. Por exemplo, se você sabe que um determinado ambiente ou emoção, como o tédio ou o estresse, o leva a ceder ao vício, premedite. Quando eu sentir tédio, em vez de recorrer ao vício, vou ligar para um amigo, ler um livro ou meditar. Se eu for a um evento social onde o gatilho está presente, terei uma estratégia clara: beber apenas água, sair mais cedo ou ir com um amigo de apoio. Quando a urgência surgir, vou lembrar dos danos que o vício me causa e dos benefícios da sobriedade. A ação. Reserve um tempo regularmente para visualizar-se resistindo aos desejos e lidando com os gatilhos de forma eficaz. Isso fortalece as vias neurais da resiliência e prepara sua mente para o campo de batalha. O objetivo é que, quando o momento crítico chegar, você já tenha uma resposta ensaiada, baseada na razão e na sua decisão de liberdade, e não na impulsividade. Marco Aurélio nos lembrou: é possível viver bem em qualquer lugar, basta que você queira. Cultive a temperança e a autodisciplina, o domínio de si mesmo. A segunda coisa que devemos fazer é cultivar ativamente a temperança e a autodisciplina. A temperança é a virtude do autocontrole, da moderação. É o oposto do excesso que caracteriza o vício. A autodisciplina é a capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e adiar a gratificação em prol de um bem maior. Os estoicos acreditavam que o domínio sobre os desejos e impulsos é a verdadeira medida de um ser humano livre. Não se trata de negar o prazer completamente, mas de não ser escravo dele. Ação. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma área da sua vida onde você pode exercer mais autocontrole. Reduzir o consumo de açúcar,
Acordar 15 minutos mais cedo, praticar a meditação por 5 minutos. Cada pequena vitória constrói a musculatura da autodisciplina. Crie rotinas e hábitos positivos. A disciplina não é apenas sobre o que você evita, mas sobre o que você constrói. Estabeleça rotinas que apoiem seu bem-estar e o afastem do vício. Exercícios físicos, leitura, tempo com pessoas que o apoiam. Falaremos mais sobre mudança de hábitos adiante. Pratique o desconforto voluntário. Sêneca sugeria que, de tempos em tempos, nos abstivéssemos voluntariamente de algo que gostamos, ou nos expuséssemos a pequenos desconfortos, como um banho frio ou jejuar por um curto período. Isso não é punição, mas um treinamento da mente para lidar com o desconforto e perceber que não somos escravos de nossas conveniências. Essa prática constrói resiliência e nos lembra que a felicidade não depende de prazeres externos. A temperança e a autodisciplina são habilidades que se aprimoram com a prática. Cada escolha consciente para resistir ao impulso e abraçar a moderação é um passo em direção à sua liberdade. 3. Foco na virtude e na eudaimonia. Encontre seu verdadeiro propósito. A terceira e talvez mais profunda coisa que devemos fazer é focar na virtude e na busca pela eudaimonia, ou seja, a verdadeira felicidade e o florescimento humano. Para os estoicos, a vida virtuosa era a única vida verdadeiramente boa. As 4 virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e temperança, não eram apenas conceitos abstratos, mas guias práticos para a ação. O vício preenche um vazio. Ele promete felicidade, mas entrega apenas um prazer fugaz, seguido de mais dor. A eudaimonia estoica, no entanto, é uma felicidade duradoura que vem de viver em harmonia com a razão e a natureza, de cumprir seu potencial humano e de contribuir para o bem maior. Ação. Defina seus valores. Quais são as coisas mais importantes para você, além do vício? Integridade, saúde, família, propósito, criatividade. Alinhe suas ações com esses valores. Encontre um propósito maior. O que você quer realizar na vida? O que te inspira? Ter um propósito forte e significativo pode ser um antídoto poderoso contra o vazio que o vício tenta preencher. Quando sua vida tem um propósito claro e significativo, os apelos do vício se tornam menos atraentes. Pratique a gratidão. A gratidão muda o foco do que falta para o que você já tem. Isso contraria a mentalidade de carência que muitas vezes alimenta o vício. Engaje-se em atividades que nutrem sua alma. Encontre hobbies, paixões ou comunidades que o conectem com o que há de melhor em você. A verdadeira alegria não está no prazer efêmero, mas na realização e no crescimento. Ao focar na construção de uma vida virtuosa e significativa, você não apenas supera o vício, mas constrói uma vida tão rica e gratificante que o vício perde seu apelo. Você não está apenas deixando de fazer algo, você está ativamente construindo algo melhor. A revolução interna. A mudança de hábitos como pilar da liberdade. Superar um vício não é apenas uma questão de força de vontade. É uma revolução interna que exige uma reengenharia dos nossos hábitos. Nossas vidas são moldadas por nossos hábitos, e o vício é, em sua essência, um conjunto de hábitos profundamente enraizados. Para o estoico, a excelência, virtude, é resultado da prática, e a prática se manifesta em hábitos. Compreendendo o ciclo do hábito, Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, descreve o ciclo do hábito como composto por 3 partes. Gatilho, uma deixa que indica ao cérebro para entrar no modo automático e qual hábito usar.
Pode ser um local, um horário, um estado emocional, outras pessoas, ou uma ação anterior. 2. Rotina. O comportamento em si, a ação do vício. 3. Recompensa. O que o cérebro obtém daquela rotina que o faz valer a pena repetir no futuro. O alívio, o prazer, a distração. No vício, esse ciclo se torna uma fortaleza quase impenetrável. Nosso objetivo é desmantelar essa fortaleza e construir novos hábitos que sirvam aos nossos objetivos de liberdade. Estratégias estoicas para a mudança de hábitos. Estoicismo, embora não use a terminologia moderna de hábitos, oferece princípios que se alinham perfeitamente com a ciência da mudança de comportamento. Identifique os gatilhos e evite-os. Controle do ambiente. Os estoicos entendiam a importância de controlar o que está em nosso alcance. Seus gatilhos são a porta de entrada para o vício. Consciência plena. Pratique a autoconsciência para identificar seus gatilhos específicos. O que te faz querer usar? Que horas do dia? Que lugares? Que emoções? Mantenha um diário e, se precisar, remoção. Se possível, remova os gatilhos do seu ambiente. Se o álcool é um problema, não o tenha em casa. Se as redes sociais são um vício, desinstale os aplicativos do seu celular por um tempo. Marco Aurélio nos lembra: remova a opinião e a queixa é removida. Remova a queixa e o dano é removido. Remova o gatilho e a tentação diminui drasticamente. Modificação. Se não puder remover o gatilho, modifique sua resposta a ele. Por exemplo, se o estresse é um gatilho, em vez de recorrer ao vício, adote uma nova rotina de coping, como meditação ou exercícios. PIS. Substitua a rotina viciosa por uma rotina virtuosa. Substituição de comportamento. O cérebro anseia pela recompensa. Em vez de tentar eliminar a rotina do vício completamente, é mais eficaz substituí-la por uma nova rotina que ofereça uma recompensa similar, mais saudável. Novas rotinas. Quando o gatilho surgir, em vez de ceder à rotina do vício, execute uma nova rotina. Por exemplo, se o desejo de jogar surge após um dia estressante, em vez de ligar o computador, vá caminhar, leia um livro ou ligue para um amigo. Recompensas saudáveis. Certifique-se de que a nova rotina ofereça uma recompensa que satisfaça a necessidade subjacente. Se o vício proporciona alívio do estresse, sua nova rotina deve oferecer um alívio do estresse saudável. Se o vício proporciona um senso de comunidade, busque uma comunidade de apoio na vida real. Pequenos passos. Novamente, comece pequeno. Não espere substituir um hábito de anos da noite para o dia. Celebre pequenas substituições. Reconfigure. A recompensa. Encontre satisfação na virtude. Recompensas internas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira recompensa vem da virtude e do autodomínio, não do prazer externo. No processo de mudança de hábitos, isso se traduz em reconfigurar o que seu cérebro percebe como recompensa. Celebre as micro-vitórias. A cada vez que você resiste a um desejo ou escolhe uma rotina saudável, celebre essa vitória. Sinta o orgulho, a sensação de controle, a clareza mental. Esses são os verdadeiros baratos que o estoicismo propõe. Recompensa da virtude. Conecte a nova rotina com seus valores. Por exemplo, praticar exercícios. Nova rotina está alinhado com a virtude da saúde e da disciplina. Essa conexão profunda com a virtude torna a recompensa mais significativa e duradoura do que qualquer prazer fugaz do vício. Visualização de longo prazo. Relembre-se constantemente dos benefícios a longo prazo da sua nova vida sem o vício.
a saúde restaurada, os relacionamentos aprimorados, a paz de espírito, a liberdade financeira. Essas são as maiores recompensas. A força do hábito diário Prokopten, progresso. Os estoicos acreditavam no Kaban do Prokopten, o progresso gradual. Eles não esperavam a perfeição, mas a melhoria contínua. A mudança de hábitos é um processo diário, uma prática contínua, não um evento único. Consistência é chave. É a repetição que consolida novos caminhos neurais e fortalece os novos hábitos. Não se desanime se você falhar em um dia. O importante é a consistência a longo prazo. Abrace o desconforto inicial. O início de um novo hábito é sempre o mais difícil. O cérebro resiste à mudança. Reconheça esse desconforto como um sinal de que você está crescendo e se fortalecendo. Sêneca dizia: é preciso muito trabalho para superar a si mesmo. A mudança de hábitos não é um ato único de força de vontade, mas um compromisso contínuo com a disciplina e a autorreflexão. Ao aplicar esses princípios estoicos, você não está apenas quebrando correntes, você está forjando uma nova armadura de resiliência e construindo uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. O caminho adiante. Uma conclusão. Inspiradora, chegamos ao fim de nossa jornada, mas o caminho para a liberdade dos vícios é uma senda contínua. Ao longo deste vídeo, exploramos as complexidades do vício, desvendando suas raízes biológicas e psicológicas. Mas, mais importante, mergulhamos na sabedoria atemporal do estoicismo, descobrindo as ferramentas e perspectivas que podem transformar a impotência em poder, a desesperança em propósito. Vimos que o vício, em sua essência, é uma busca equivocada por alívio ou prazer, uma tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. O estoicismo nos convida a realinhar nosso foco, a direcionar nossa energia para o que verdadeiramente reside em nosso domínio, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações. Aprendemos a importância de não ceder à impulsividade, de não nos vitimizar e de abandonar a ilusão de soluções mágicas. E, em contrapartida, descobrimos o poder transformador de premeditar os desafios, de cultivar a temperança e a autodisciplina, e de ancorar nossa vida na busca incessante pela virtude e pela verdadeira felicidade. A mudança de hábitos não é um mero acessório nesse processo. É o próprio terreno onde a liberdade floresce. É no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas rotinas deliberadas, que o velho eu se desfaz e o novo eu, forte e autônomo, emerge. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio, o imperador filósofo. O obstáculo é o caminho. Cada vez que um desejo surge, cada vez que a tentação bate à sua porta, não veja isso como uma barreira, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade de praticar a dicotomia do controle, de exercer sua razão, de fortalecer sua autodisciplina. Cada não ao vício é um sim à sua liberdade, um sim à sua dignidade, um sim à pessoa que você nasceu para ser. Este não é um caminho fácil. Haverá dias de luta, momentos de fraqueza e talvez até recaídas. Mas o estoicismo nos ensina a resiliência. Levante-se, aprenda e continue. A cada passo, você estará mais perto de uma vida onde a sua felicidade não depende de substâncias ou comportamentos externos, mas da sua própria força interior, da sua virtude inabalável, da sua mente livre. A liberdade não é a ausência de correntes, mas a capacidade de escolher que correntes você vai usar. Escolha a liberdade, escolha o autodomínio, escolha o estoicismo. O poder está em você. Desperte-o. A verdadeira jornada começa agora.